Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 9, 18 ao 26. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: Se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: Tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas curas, dois milagres, dois grandes milagres numa única situação para nos mostrar a autoridade e o poder de Jesus sobre todas as coisas, sobre as situações humanas. Temos aí então um chefe de uma sinagoga que vem, que demonstra sua fé em Jesus, e nós percebemos aí então diante da morte, né, considerada sua filha morta, mesmo assim ele não perde a esperança e ele sai de sua casa, percorre alguma distância aí, vai, se prostra diante de Jesus e pede então, confiando, dizendo a Jesus que Jesus tem o poder de dar-lhe a vida, né? Impõe as mãos e ela viverá, ele diz para Jesus. Essa mulher também, né, sabemos pelos outros evangelhos que há muitos anos com fluxo de sangue, alguns falam que ela deveria ter gasto todas as suas posses, todos os seus bens, tentando a cura e não conseguiu. E ela também percorre, caminha, se aproxima de Jesus, aí, inclusive com o risco, com o perigo de infringir a lei, né, de tocar Jesus, porque ela era considerada impura também pela sua doença. E vemos então que ela rompe todas as barreiras, rompe o medo, rompe a questão ali, a barreira social, e acaba se aproximando de Jesus, manifestando a sua fé, pedindo com fé, e ela recebe a graça. São duas situações de morte. Uma morte, podemos compreender assim, concluir que era uma morte física, morte natural, morte de morte mesmo, né, de fim da vida, e a outra mulher que era viva, mas vivia como uma morta, né, porque sem identidade, afastada da sociedade, numa situação considerada de pecado, de impureza, que não podia tocar ninguém, não podia se relacionar com ninguém, era um não viver. Então Jesus restaura a vida dela e, digamos assim, com a sua cura, com o seu sinal, ele praticamente que minimiza o tamanho da morte da menina, da jovem. Então nós percebemos aí que, no final das contas, Jesus é vida. Diante de todas as situações que não nos dão uma vida em abundância, que nos levam a algum tipo de morte, de alguma situação de morte na nossa vida, nas situações da nossa vida, nas ocorrências da nossa vida, Jesus vem trazer vida, Jesus vem trazer alento, vem trazer esperança e vem trazer vida. E veja, ele é o único, né, gente? Ele é o único que traz, que pode dar isso. Podemos buscar, analisar, né, outras religiões, outras filosofias de vida, outras crenças. Ninguém tem essa autoridade, ninguém pode, digamos assim, dar como Jesus dá, né? E é histórico, são fatos acontecidos e fatos que continuam acontecendo. Então é interessante esse aspecto, porque se por um lado temos essa questão espiritual, essa questão transcendente, tudo isso que ultrapassa o nosso conhecimento, que ultrapassa a nossa compreensão, que ultrapassa a nossa realidade, por outro, né, essa transcendência, isso que é espiritual, isso que é celestial, que é divino, nos toca, nos alcança, né? Então, realiza na nossa vida. Então, para a gente entender que Deus continua realizando presente e compreender a questão da própria fé, né? Que
Não cremos simplesmente num Deus distante, num Deus separado, em algo longe, não é uma alienação, não é uma fuga da realidade, porque Deus toca a nossa realidade, Deus caminha na nossa realidade, Deus realiza na nossa realidade, então podemos, né, nos considerar felizes porque temos um Deus assim e Jesus Cristo nos ensinou, nos mostrou essa verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.